1 Coríntios 15, 33. Diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmão, se eu te disser essa noite que esse simples versículo, que esse único versículo explica a causa da maior decisão, ou do maior motivo que muitos crentes da igreja atual, a igreja moderna, desistem da sua fé, você acreditaria? É simples, as más conversações corrompem os bons costumes. O que isso quer dizer? Deus está dizendo essa noite, através da sua palavra, usando o apóstolo Paulo: olha, se você se aproximar de pessoas boas, você vai crescer na vida. Se você se aproximar de pessoas más, você vai tropeçar e vai se dar mal. O que é um bom costume? É uma virtude, é uma boa prática, é algo difícil de conseguirmos em nossa vida. Por exemplo, o pai pega o filho, desde criancinha, novo, vai educando, ensinando: meu filho, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Faça o que é bom, não faça o que é ruim. Siga pelo bem, faça as coisas certas, não faça as coisas más. E o filho escuta o conselho do pai até ficar jovem, um adolescente, um rapazinho. E na escola alguns amiguinhos começam a oferecer-lhe coisas ruins. Mas aquele filho escutou os conselhos do pai que dizia assim: olha filho, não faça isso porque isso é ruim. Isso é mal, isso vai trazer ruína, vai trazer perdição para a sua vida. Aquele filho naquele momento ele fica dividido. E agora? Quem será que está certo? É meu pai, que me falou tantas vezes sobre isso? Ou os meus amigos? Alguns preferem confiar e ficar com aquilo que os seus pais disseram. Outros preferem se desviar, escutar seus amigos. E quando escutam aqueles conselhos ruins daqueles amigos maus, aquela criança, aquele filho, aquele rapaz, adolescente, seja o que for, começa a trilhar um caminho que começa a destruí-lo, por dentro e por fora. Quantas e quantas pessoas não estão presas no mundo das drogas hoje, por conta de conselhos ruins, por conta de pessoas ruins. Pessoas que antes acreditavam: não, eu acho que não tem problema eu tomar um gole de bebida alcoólica, beber um golinho de cerveja, não vai fazer mal. Eu estou bebendo aqui sozinho, não vai fazer mal. Eu tenho um controle, eu não vou ficar embriagado. E os amigos: você tem razão, vai fazer mal não, conversa, beba rapaz, toma um gole, é bom. Vai ficar mais animado, mais alegre, mais feliz. Beba um pouquinho. Esse negócio de Jesus transformar água em vinho. O povo diz logo isso. Oh meu Deus. Não sabe que até Jesus morrer no Antigo Testamento, mesmo que Jesus tivesse bebido ali, ele estava vivendo a lei. Oh, mente de amendoim. Mas Jesus transformou água em vinho. Beba, não tem problema não. Isso é conversa, é mentira. A pessoa vai lá, bebe. Depois vai lá de novo, bebe. Encontra com os amigos de novo, bebe. Daí começa a viver aquilo ali por 1 ano, 2, 3. Se torna uma coisa normal, beber de vez em quando. Daí chega outro amigo, vai ganhando intimidade, vai ganhando proximidade. E depois diz: olha, eu estou usando maconha, não está me fazendo nenhum mal. Bora? Homem, isso não é ruim não. É nada rapaz, isso não faz nenhum mal, eu fico feliz. Já estou na bebida. A bebida já não está surtindo muito efeito, né? Vamos ver se é bom mesmo. Eu vou só provar.
Se eu não gostar, eu não uso mais. Vai e passa para droga. E assim começa devagarzinho, devagarzinho. O corpo vai se adaptando, vai se acostumando e vai pedindo mais, e mais, e mais. E a pessoa vai querendo mais, e mais, e mais. Irmão, tem uma droga. Eu fiz um trabalho uma vez lá no ensino médio. Aquilo ali foi tão impactante na minha vida que eu me lembro disso até hoje. Tem uma droga chamada Crocodil. Ela é injetada na veia. Se você pesquisar hoje na internet, você vai encontrar pessoas que parecem zumbis, onde a carne começou a apodrecer de tal forma que ela começou a necrosar e cair e ficar mostrando ali os ossos. Coisa de estar a pessoa ali com a perna, até aqui tem carne, aqui só o osso puro e daqui o resto do pé com carne podre. E a pessoa ali no hospital para poder amputar a perna, serrar o osso fora. Daí alguém pode dizer: sim, mas eu aqui, eu estou só na minha bebidinha alcoólica, eu estou só no meu cigarro, eu estou só fazendo isso aqui assim de errado, é pequenininho. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: um abismo chama outro abismo. Está lá escrito nos Salmos. Você começa a pegar uma coisinha leve, uma coisinha fraca, uma coisinha que, não, eu acho que isso aqui não é errado, isso aqui não tem problema não, isso aqui é exagero dos irmãos. Os irmãos que gostam de pegar no pé demais, isso aqui não tem problema não. Da pessoa vai cair num pecadinho leve e vai se acostumando. Só que sabe o que é que acontece? Quando a gente se acostuma, a diversão começa a diminuir. E a gente quer mais prazer, quer mais alegria. Vai com sede. E quando vai com sede, acaba tomando decisões e caindo cada vez num buraco ainda mais fundo. Alguém poderia dizer: não, mas como pode alguém saber que uma droga como essa que você citou é tão terrível, tão absurda? Porque eu não lembro o tempo que ela chega a matar uma pessoa. É coisa de 1 ano, irmão. Coisa assim de pouco tempo. Pouco tempo mesmo que a pessoa está usando ali. Pouco tempo a pessoa morre. Daí alguém pode dizer assim: não, mas como é que alguém chega assim numa situação no fundo do poço tão grande a ponto de usar uma coisa dessa? Irmão, é incrível. É incrível que o desejo da nossa carne, o desejo pelo pecado pode fazer conosco. É incrível e por outro lado terrível. Terrível, assustador, assombroso. A sede que a carne humana tem pelo pecado. E se nós não nos controlarmos, iremos pecar, iremos cair. E ele diz: olha, não vos enganeis, não se engane. A má conversação corrompe o bom costume. Então, quem são teus amigos? Eu fiquei sabendo esses dias que teve aí a morte de um cantor. Eu não conheço, que primeiro que eu não escuto música secular. Essas músicas daqui do mundo eu não quero nem saber, não quero nem conversa. Tenho nojo. Segundo que eu não conheço. É famoso, mas eu não assisto televisão, essas coisas eu nem sei quem é. Um tal do MC Kevin, se eu não me engano o nome dele. E eu vi um vídeo que a esposa dele estava lá num velório. E ela apontando assim pro caixão e dizendo: olha, isso aqui é amizade. Isso aqui é amizade. Ele está aqui por causa da amizade, das amizades. Porque ele queria ser o pai de todo mundo e agora ele está aqui por causa das amizades. Um rapaz de 23 anos, mais novo que eu. Os amigos lá parece que pregaram uma peça com ele, alguma coisa aconteceu lá. E por conta dos amigos, ele perdeu a vida. Caiu de um prédio. Teve nem escapatória, morreu. Daí eu pergunto: será que são amigos de verdade? Irmão, alguém que for teu amigo de verdade vai se preocupar com o teu bem. Com o teu bem. Ainda que quando ele for dar o conselho, você acha o conselho ruim. Ainda que nos seus ouvidos aquele conselho seja como se fosse pimenta, ele empurrando pimenta dentro do seu ouvido.
Ainda que para você seja ruim o conselho. Mas depois sente e medite, veja se não está certo. Glória a Jesus. Hoje em dia as pessoas, elas estão não me toque. Estão sensíveis demais. Sensíveis. Elas não aguentam repreensão. Elas não aguentam que a gente prega a palavra. Eu conversando uma vez com o meu dirigente, que ele tá mais brando agora, mas no começo ele era um pouquinho mais grosso. E ele estava falando sobre o dirigente dele. E ele disse que teve uma vez na igreja, ele chegou mais cedo, estava conversando, brincando mais as irmãs, daí pegou o véu de uma irmã que estava no banco, botou na cabeça. Não era nem a hora do culto, ele estava brincando. Daí o dirigente disse, lá do altar, na hora que ele viu, ele fez uma cara como se fosse, tivesse 2 raios laser assim nos olhos, tinha estourado a cabeça dele na mesma hora. E ele disse, que é isso, irmão? Tá dando lugar ao Satanás agora, é? Deixou de ser crente? Os crentes de hoje, né? Se fizesse uma coisa com um crente de hoje, o crente pegava o beco e ia embora para sua casa e nunca mais voltava para a igreja. Já o meu dirigente já teve vez dele dar uns gritos em mim, mandar calar a boca. No começo. Se brincar, ele nem lembra direito mais dessas coisas. E eu não fiquei com raiva não, irmão. Na hora eu fiquei bravo um pouquinho, mas deixei pra lá. Sabe por quê? Porque ele estava certo na hora que ele falou. Ele estava certo. Ele queria o meu bem. Ainda que eu não visse, ainda que eu não entendesse. Glória a Jesus. E a gente precisa ser sábio. E aprender a escutar os conselhos dentro da palavra de Deus. Aprender a selecionar os amigos. Escuta isso aqui, essa palavrinha. Selecione bem os seus amigos. Tem um exemplo bastante interessante. Eu não vou ler o texto porque o texto é muito extenso. Está lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas 2, capítulo, quer dizer, 2 Crônicas 18, a partir do versículo 1 em diante. Quem tiver interesse, curiosidade, lê em casa, é um texto muito interessante. Fala sobre 2 reis, o rei de Judá e o rei de Israel, Acabe e Josafá. O rei Acabe era o esposo de Jezebel, conhecida na Bíblia por perseguir os profetas, por perseguir Elias, por mandar matar boa parte dos profetas. Então a gente já sabe o tipo de gente. E o rei Acabe, que era o rei mau, para poder facilitar, para não estar chamando pelos nomes e os irmãos estar confundindo, eu vou falar sobre o rei mau e o rei bom. Assim vai ficar mais fácil dos irmãos entender. O rei mau estava planejando ir a uma guerra. E ele foi até o rei bom para pedir para ele apoiar ele nessa guerra. Porque ele pensou, ora, se eu for sozinho eu não vou conseguir vencer porque meu exército é pequeno, ele não é tão grande. Mas se eu me juntar com o exército dele, vai dar certo. Ele foi até o rei bom, convidou o rei. E o rei disse, sim, eu vou, mas vamos fazer primeiro um negócio? Vamos chamar os profetas, para os profetas dizer o que é que Deus pensa disso aqui? Olha, o rei bom já foi pelo caminho, tá certo. Chamaram os profetas, o rei mau chamou seus profetas, não chamou nenhum profeta de Israel, profeta de verdade, genuíno. E os profetas começaram a dizer, olha, vocês vão para a guerra, vocês vão vencer, vai ser uma bênção, vão, não perca essa batalha não, pode ir que Deus, o Senhor, vai dar a vitória a vocês. Daí o rei bom ficou desconfiado, sabia que nenhum deles, daqueles profetas ali, era profeta de verdade. Disse, mas homem, não tem nenhum profeta que seja de Deus mesmo, profeta do Senhor. Daí o rei mau disse, tem, de ter tem Micaías. Mas toda vida que Micaías traz profecia, para mim é só profecia ruim. Homem, não diga tal coisa não, o rei bom disse. Diga isso não, chame ele. Daí chamou. O profeta falou de Deus. Deus revelou uma coisa grande. Revelou que tinha mandado um espírito
um espírito de mentira para enganar aquele rei, o rei mau, e que ele morresse na guerra. Daí o rei mau disse: tá vendo? Só profetiza coisa ruim. Daí um dos profetas mau, os profetas do rei mau, pegou um pedaço de ferro, deu uma surra no rei, no profeta bom, do rei bom. Prenderam ele. E acabou que no fim da conversa, o rei mau conseguiu convencer o rei bom de ir com ele para a peleja. E os dois foram. Antes de chegar na guerra, o rei mau teve uma ideia. Preste atenção nisso aqui. E o rei mau chegou para o rei bom e disse: olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar na guerra como um espião. Eu não vou vestido com as minhas vestes reais como rei. Eu vou entrar como um espião para poder matar matando. Daí você não, você vai com as suas vestes de rei, como o rei que você é. Vá com as vestes reais para a guerra. E o rei bom, todo inocente, na hora, eu vou. E foram para a guerra. Quando chegaram ali no meio da guerra, o pessoal do exército inimigo tinha sido mandado pelo rei deles, tinha dito assim: olha, eu quero que vocês matem o rei mau, eu quero que vocês matem, é para vocês acabar com a vida dele. Só que o rei mau, muito mala, se disfarçou. Quem era que estava vestido como rei? O rei bom. Eita, foi uma armadilha. Foi uma armadilha. E quando eles viram o rei, todo aparelhado com suas vestes reais, eles foram matá-lo. Mas quando eles chegaram ao pé do rei para matar, o rei lembrou-se de Deus e clamou a Deus, e Deus teve misericórdia e o desviou deles. Mas Deus tinha falado pela boca do profeta que o rei mau ia morrer naquela guerra. E um simples soldado atirou sua flecha contra os inimigos e acertou mesmo na barriga do rei. Perceba que o rei bom, que deveria estar lá em Judá, cuidando do seu povo, comprou a guerra dos outros e quase perdeu a vida. Quase perdeu a vida por conta do conselho de alguém mau. Irmão, eu conheço outra história. Tem a da Bíblia, que é verdadeira, e também tem a história do avô da minha esposa. O avô da minha esposa estava com uns amigos. Eu não lembro se foi num bar, foi num canto, eles estavam juntos. Daí chegou um rapaz que estava querendo matar um dos amigos do avô dela. O avô dela não tinha nada a ver. Ele entrou no meio da confusão para defender o rapaz. E acabou que o cara que tentou matar saiu vivo, o outro que ia ser morto saiu vivo, e quem perdeu a vida foi o avô dela. Escolha bem as suas amizades. As más conversações corrompem os bons costumes. O crente está pelo caminho, andando bem direitinho, fazendo tudo certo. Daí se encontra com pessoas que não se preocupam com a verdade, não se preocupam com Deus. E o crente dá ouvido e sai do caminho. Irmão, por que eu tenho que gostar de pessoas que odeiam ao meu Senhor, o meu Deus? Entenda uma coisa, olha, preste atenção nisso aqui. Você ama sua mãe? Eu sei que a resposta é sim. Você ama seu pai? Eu sei que a resposta é sim. Se você é crente, se você é cristão de verdade, se eu perguntar, você ama a Deus mais do que sua mãe e mais do que seu pai? Se você for crente de verdade, a sua resposta vai ser sim. Jesus para mim está em primeiro lugar. Eu pergunto, se chega uma pessoa e dá um tapa na cara da tua mãe, ou um tapa na cara do teu pai, você vai querer proximidade com aquela pessoa? Você vai querer contar a tua amizade com aquela pessoa? Com certeza a resposta vai ser não.
Então, por que eu, como cristão, preciso ter amizade com pessoas que odeiam ao meu Senhor, o meu Deus? Por quê? Para quê? Se eles odeiam alguém que é mais importante do que meu pai e mais importante do que minha mãe. Não tem motivos. Não tem. Mas essa tem sido a ruína de muitos crentes nos dias atuais. Nas universidades, com as reuniões entre amigos, com os amigos do mundo, que a pessoa não se afastou dessas pessoas ainda. E sabe o que acontece? Muitos acabam se desviando. Muitos acabam se desviando. Ou você acha que quando eu estou na universidade ainda. Eu estou na universidade ainda. Ou você acha que quando era presencial não teve um amigo meu que me chamou para beber? Será que não teve? Será que no meu ensino médio não teve um amigo que me chamou para usar droga? Será que não teve? Teve, irmão. Teve sim. Eu não quis. Eu não quis. Eu lembro como se fosse hoje. Eu até gostava daquela turma. Foi logo a turma do primeiro período de química, quando eu comecei a pagar. Eu tinha amizade com um bocado de pessoal lá. Um bocado de gente. Gostava do pessoal. Daí teve um momento que a gente estava sem aula. Não lembro se o professor tinha faltado, o que foi. Daí um dos colegas estava conversando comigo. Ele disse: ei, cadê o resto da turma? Vamos lá onde eles estão, procurar eles? Bora, tá certo. A gente saiu andando pela universidade. A gente chegou ali perto da biblioteca. Tem um bloco, acho que é o bloco de física. Lá as lâmpadas, não sei porquê, é cheio de plantas, esses pés de ninho. Em vez de ter luz, é a escuridão. Não sei pra que aquilo ali dentro da universidade. Daí quando eu cheguei lá, tava o pessoal todo lá, pelo menos 10 pessoas, 10, 15 pessoas. Bebendo. Daí uma das meninas disse: ei Pedro, bora, vamos beber. Daí eu disse: não, obrigado, quero não. Daí eu olhei, eles bebendo, eu fiquei: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Saber de uma coisa. Ei pessoal, vou ali. Virei as costas e fui embora. Eu vou ficar fazendo o quê? Ali com eles, bebendo. Eu vou ficar fazendo o quê? Ali não era um lugar para mim. Glória a Jesus. E eu gostava da turma, só que eu acabei perdendo o gosto. Para mim, a pior turma que teve foi a turma inicial. Eu tô gostando mais da turma agora que eu tô estudando com eles. Tá melhor. Mas a gente precisa, irmãos, tomar uma decisão de nos aproximar daquilo que nos aproxima de Deus e de nos afastar, nos separar daquilo que nos separa de Deus. Precisamos tomar uma decisão. Sabe por quê? Tem crente hoje que fez amizade com gente do mundo e por conta disso está fora da igreja. Infelizmente. Glória a Jesus. Então selecione bem os seus amigos. Olha o que a Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo número 6. A partir do versículo de número 14. 2 aos Coríntios 6, 14. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Olha isso aqui. Não vos prendam um jugo desigual com o infiel. Irmão, o que é um jugo? Antigamente, hoje em dia tem trator, tem tecnologia boa toda, que ajuda demais o pessoal. Antigamente não. Antigamente, para arar a terra, eles tinham uma peça de madeira que eles prendiam sobre a cabeça de um boi de um lado e do outro boi do outro lado.
Se colocasse um boi de um lado e o boi do outro lado, dava primeira. Porque dois animais parecidos, com a altura relativamente parecida, com a força relativamente parecida, eles conseguiam puxar ali e arar a terra, trabalhar na terra bem direitinho e ficava primeira. Mas se eu pegasse o jugo, que era essa peça de madeira que unia os dois, e colocasse ali no boi, e do outro lado eu colocasse um jumento, sabe o que ia acontecer? Dava errado. Porque um animal tem mais força que o outro. Então seria impossível arar a terra. Tinha que colocar dois animais iguais. E ele vem dizer aqui, o apóstolo Paulo, olha, não se prenda num jugo desigual com os infiéis. Jesus te chamou para ser luz. A pessoa que não ouviu a palavra quer ser trevas, quer viver no pecado, nos prazeres. Daí eu pergunto, que união existe entre a luz e as trevas? Irmão, tá tudo apagado. Eu acendo um fósforo, a luz resplandece, ela ilumina, ela expulsa as trevas. Ela expulsa as trevas. Se eu apagar as luzes aqui da igreja, vai ficar na escuridão que nem está na rua. Quando eu acendo uma, já resplandece, já brilha a luz. De Jesus chama o crente para ser luz, e o crente mantém amizade com as trevas. Ou o crente prega para aquele que está nas trevas, para que aquele que está nas trevas se converta e deixe de ser trevas. Ou então o crente vai se contaminar com as trevas, vai se sujar e vai se desviar. Infelizmente, vai se desviar. Às vezes os irmãos podem pensar assim, isso aí o irmão está dizendo para fazer medo da gente. Irmão, eu não preciso fazer medo a ninguém não. Isso é o que tem acontecido há anos. Isso é o que tem acontecido há anos, com muitos crentes dentro das igrejas e com muitos crentes na Bíblia, onde a Bíblia conta o exemplo. Glória a Jesus. Ele diz, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Vamos dizer que eu vou abrir uma empresa. Eu chamo você, me junto com você. Vamos lá, vamos abrir uma empresa. Eu vou ajudar com tanto, e você diz que vai me ajudar com tanto. A gente está abrindo uma empresa junto, uma sociedade. Você procura fazer as coisas tudo bem certinha, fechar o caixa direitinho, não tirar dinheiro da empresa. Você é organizado, eu sou desmantelado. Eu não quero conversa com nada. Eu quero saber se à noite vai ter o dinheiro para eu pegar e torrar todinho. Eu pergunto, vai dar certo? Não vai. Não vai. Ou vai quebrar na primeira semana, ou o fiel vai desistir da sociedade, vai juntar seus paninhos de bunda e vai abrir sozinho. Das duas, uma. Ou vai dar errado, ou vai dar errado. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que união tem o templo de Deus com os ídolos? Olha, quando você desceu ao batismo, e a todos os que não são batizados, se batizem. Quando você desceu as águas do batismo, a Bíblia fala, lá na carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Lá diz que aquele que é batizado recebe o dom do Espírito Santo. O que é esse dom, essa dádiva, esse presente que é dado gratuitamente? Deus passa a morar dentro de você. Deus passa a habitar contigo 24 horas.
Antes de se batizar, quando você busca por Deus, Deus vem, age ali, você sente a presença dele, cantando um hino, orando, na pregação, seja no que for, na vigília, sente a presença. Acabou aquele momento de busca, o Espírito Santo sai. Você se batizou, ele veio morar. Está dentro de você, aquela casa, aquele ser que é você, o seu templo está habitado. E Deus está ali sempre, ó, varrendo, limpando, tirando toda a sujeira, deixando a casa linda e perfeita. Glória a Jesus. Daí imagina aí. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar os irmãos entender. Da minha casa. Vamos dizer que minha esposa passou o dia trabalhando, lavou a casa, deixou linda, limpa, linda, lavou o chão, limpou, passou pano, deixou a casa cheirosa, perfumada. Eu chego da rua com um amigo meu. Eu trago esse amigo, oi, vamos lá em casa, vamos comer alguma coisa, vamos tomar um café, sei lá o que for. Daí chega esse meu amigo com os pés podres de lama, todo sujo. Minha esposa acabou de lavar a casa, dele chega lá entrando, ó, melando no chão todinho de lama que ela acabou de lavar. Daí o banheiro tá brilhando, limpo, cheiroso. Desse meu amigo vai no banheiro, usa o banheiro, deixa o banheiro todo sujo, todo podre. Vai comer comigo sentado à mesa, os pratos estavam todos limpos, ele suja logo 3. Minha esposa vai ficar uma arara quando ela vê. Irada. Daí, você é uma casa, o templo do Espírito Santo. O templo está limpo, perfeito, lustrando, brilhando. Que Deus limpou. Lustrado, brilhando. Daí Deus está lá, residindo naquela casa. Daí você chama um amigo. O amigo vem até a casa que Deus limpou e deixou perfeita, brilhando. E ele faz que nem esse meu amigo chega na minha casa e faz isso. E aí, como é que Deus fica? É isso que acontece quando você se mantém na sociedade com o injusto, com aquele que não é amigo de verdade, que não se preocupa de verdade contigo, que não te ama de verdade. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro, imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando de algo que o profeta Isaías falou lá no Antigo Testamento, se eu não me engano, Isaías, lá no capítulo 66. E ele está citando novamente isso que Isaías falou. Que Deus diz assim, olha, saia do meio deles, se afaste daquilo que te afasta de Deus. Saia do meio dos ímpios, saia do meio daquelas pessoas que não amam a Deus. Se afaste daquelas pessoas que odeiam o Senhor teu Deus. Se afaste. Irmão, e se essas pessoas que você está falando aí forem a minha família? Aí eu te digo, suporta. Suporta, porque pode ser que alguma delas se converta dentro de casa. E mesmo as que estão no mundo, pregue. Basta pregar, irmão. Eu acho tão engraçado que o povo do mundo tem uma mania de dizer assim, porque os crentes, o meu amigo era crente, era do mundo, era amigo da gente, e quando entrou na igreja, ele se afastou da gente. Só que é justamente o contrário. A gente entra na igreja, daí a gente chega naquele fogo de novo convertido. Eita, irmão, glória a Deus. É o fogo do novo convertido. E o crente quer pregar para todo mundo, porque conheceu Jesus e Jesus é maravilhoso demais. Daí o crente quer que todo mundo escuta a palavra, todo mundo vá para o céu. Daí quando o crente começa a abrir a boca para pregar, os amigos começam, e aí, pastor? Não, fulaninho depois que entrou na igreja ficou tão chato. Daí os amigos começam a se afastar. Daí depois diz, não, ele se afastou. Que se afastou que nada.
Pregue para as pessoas, amigas suas do mundo, e você verá quem é seu amigo de verdade. Sabe quem são seus amigos de verdade? Aqueles que lhe aguentarem. Aqueles que aguentarem você cutucar ali o pecado delas e dizer: olha, isso aí está errado. Isso aí você não deve fazer não. Aí amigo de verdade, vai aguentar. Faça o teste. Faça como eu estou dizendo, eu já fiz o teste. Faça como eu estou dizendo. Glória a Jesus. E aqui nesse texto ele diz: olha, se aparte desse povo, se afaste, saia do meio deles, saia do meio. E se você sair do meio deles, diz o Senhor, eu vos receberei. Jesus disse que aquele que não amasse a ele mais do que o filho, mais do que a filha, mais do que a esposa, mais do que o pai, mais do que a mãe, aquele que não amasse a ele acima de todos esses, não era digno de entrar no reino dos céus. O nosso amor por Deus deve ser um amor, irmãos, que nós amamos ele acima de tudo que temos, de tudo que somos, em primeiro lugar. E ele diz: e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Tem gente que diz pra gente que quando a gente fala dos animais imundos, a gente está vivendo uma coisa do Antigo Testamento. Ah, porque isso aí não tem no Novo Testamento, não. Isso aqui é o quê? Me explique de outra forma tocar em algo imundo, a não ser nos animais que a Bíblia fala que a gente não pode tocar, ou as impurezas que a Bíblia fala. Paulo está citando um texto de Isaías que estava falando disso. Glória a Jesus. E Deus diz mais. Deus primeiro disse que vai receber. E ele diz assim, olha, e eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso aqui, irmão, é uma promessa de Deus. Se você se afastar desse povo, dessa gente, Deus está te dizendo, eu vou ser seu pai, você vai ser meu filho. E quem está falando é o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, aquele que tudo pode fazer, aquele que manda em tudo. Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Durma não, irmão, está bem pertinho de acabar. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, irmãos, para finalizar, já que Deus fez promessas a ti e a mim, tão grandiosas, tão gigantescas, tão imensas, impossíveis de limitar, de conseguir enxergar o fim, já que Deus fez tão grandes promessas, purifiquemo-nos da impureza da carne e do espírito. O que é a impureza do espírito? É a que está aqui dentro do nosso coração. Sabe quando uma pessoa faz alguma coisa ruim para você e você não perdoa? Você guarda mágoa, guarda rancor, guarda ira, fica com ódio. Isso aí é impureza do espírito. Você está apodrecendo por dentro. É que nem a gente chega num cemitério. Tem umas covas de cemitério que o povo investe dinheiro, né? Principalmente o povo que tem riqueza, né? A gente chega no cemitério, vê ali a cova, menina, essa cova é tão bonita, eu acho que fosse uma casa, dava para morar dentro. E tão linda que eles fazem, parece um castelo, um negócio lindo. Mas quando você abre, por dentro é podre. É podre. Às vezes está ali o crente, né? Se empiriquitando todinho, ficando lindo por fora. Uns malhando. Outros botando um perfume bem cheiroso. Cortando o cabelo, penteando o cabelo, deixando bem bonito. Vestindo uma roupa bonita, combinando. Mas por dentro está podre. A gente precisa se purificar. Ou melhor, deixar Deus nos purificar de dentro para fora. Quando eu falo aos irmãos, os irmãos chegam para mim, principalmente os novos convertidos, e querem logo ir comprando roupa e dar um jeito de mudar as vestes. Opa, irmão, peraí, tenha calma. Peraí.
Tenha paciência, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Deixa Deus mudar quem você é aqui, ó. Aqui dentro. Dentro de você. Deixa Deus trabalhar aqui dentro de você. Te mudar de dentro para fora. Para não ser um sepulcro caiado, como os fariseus. Como num cemitério. Um sepulcro, quando você abre lá dentro, é só podridão. Deixa Deus trabalhar de dentro para fora. Essa é a imundície do espírito. Tem também a imundície da carne. E aí a gente teria que ter pelo menos mais umas 2 ou 3 horas para falar acerca do assunto. Mas como não tem, vai ficar para um estudo. Que é quando a gente toca num animal que a gente não devia tocar morto. Ou a gente se alimenta de um animal morto que é impuro. Ou o dia da menstruação das irmãs, das mulheres, que também é impureza da carne. Ou o dia da semente de cópula do casal, que também é impureza da carne. Isso aí em outras pregações e estudos a gente entra em detalhes. Mas ele diz, olha, se purifique de toda impureza, e se aperfeiçoe, aperfeiçoando a santificação. Ou seja, trabalhando em melhorar, trabalhando em crescer, trabalhando em se santificar a Deus, a se apartar do pecado. Irmão, quer ser santo, é ser separado do pecado. Então é lutar, no sentido de fugir do pecado, fugir do erro, fugir do engano, no temor de Deus, ou seja, obedecendo a palavra, porque crê com todo o coração. Amém.